A nossa exposição está sendo transmitida pelo Aurélio Robles e pelo Comunitária Vida Nova, né? E hoje nós vamos falar a paz do mundo e a paz de Deus, ou a paz de Deus e a paz do mundo, é inverso, né? E antes eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos, agradecermos a Deus por mais uma semana, por mais essa oportunidade e dizer: Divino Mestre, sê conosco, inspira-nos para que nós possamos passar o recado que nos propusemos para a noite de hoje, inspirando cada um também para que possa entender, né? A mensagem: sê conosco, abençoa nossos propósitos, que assim seja. Bem, o nosso tema, como eu disse, é a paz do mundo, a paz de Deus e a paz do mundo. Não sei por que eu inverto sempre. E nós encabeçamos num versículo do Evangelho de João, né? Deixo-vos a paz, dou a minha paz, não vou-la dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Nós montamos essa palestra, montamos o ideal, né? Idealizamos essa palestra no dia 1º, né? Porque o dia 1º é o dia mundial da paz. Eu tinha almoçado, eu estava ali deitado no sofá, pensando nas coisas e pensando que é o dia mundial da paz. Aí me veio a pergunta: qual é a paz? Aí eu lembrei dessas colocações de Jesus, né? Que ele não nos daria a paz como o mundo dá, né? Ele daria a paz de Deus. Aí eu pensei fazer o programa Sinal Verde daquela semana, que seria no outro dia, fazer sobre a paz, né? E depois eu fui consultar as obras do Emmanuel, né? Eu fui consultar o Caminho, Verdade e Vida, o Pão Nosso, o Vinha de Luz e o Fonte Viva. Então, ao todos encontrei nada mais, nada menos que 6 mensagens que falam da paz. Mas o Fonte Viva tem 4 mensagens, né? Então seria 7. Mas eu estive analisando, seria muita matéria para a gente falar num dia só. Então eu resumi o que pude. No programa Sinal Verde eu estou fazendo uma mensagem por programa, né? Ainda vou fazer agora na próxima segunda-feira e na próxima quinta-feira, melhor, segunda-feira aqui, e na outra quinta-feira, né? Assim mesmo não vou falar de todas as mensagens também. Então, procuramos primeiro algumas colocações, só algumas colocações na mensagem do Caminho, Verdade e Vida, que é intitulado A Paz. A paz nenhuma concessão, não é nenhuma concessão gratuita. É preciso trabalhá-la para construí-la na intimidade de cada um. Por que isso, né? A gente vê que todo mundo trabalha na paz, principalmente agora, normalmente nesses dias, onde nós temos 3 guerras montadas no mundo, né? Montadas no mundo. A guerra da Ucrânia, a guerra
a guerra lá na faixa de Gaza e a guerra da Síria, né? Porém, os homens fazem tratados de paz, acordos de paz, mas esse acordo de paz é apenas um acordo no papel que na prática quase nunca funciona, né? Eles dão uma maneirada, fazem um cessar-fogo, mas continua. E, no entanto, eu pensei em confrontar a paz dos homens, a paz do mundo, que o mundo procura projetar como a paz de Deus. Então, a primeira coisa que vem em nós é que a paz precisa ser trabalhada dentro de cada um. Porque não adianta querer fazer paz, fazer da paz um decreto, se eu não tenho paz dentro de mim, se eu não tenho paz dentro da minha casa, se eu não tenho paz no meu ambiente de trabalho, no ambiente que eu frequento, na minha casa de oração, na minha sociedade, no ambiente que eu faço, onde a gente faz as diversões. Se eu não tiver isso, mas se eu não fizer primeiramente a paz dentro da minha casa, aquela paz é mentirosa, é uma pseudo-paz. A paz não significa ausência de trabalho e sofrimento, já que estes garantem a evolução espiritual. Cristo, ao vir ter com os discípulos, trouxe a paz, ele trouxe que a paz não carece de dúvida. Ele trouxe a paz, não carece de dúvida. Trouxe a altura, a mensagem, mas altaneira era provar então, como até hoje não entenderam ou não quiseram entender, aceitar, preferindo os milagres. Então Jesus, o que Jesus trouxe? E essa mensagem, a paz, né, ela é baseada num versículo do Evangelho de João mesmo, quando Jesus se apresenta pela primeira vez aos discípulos que estavam fechados. Ele disse: a paz seja convosco, né? A paz seja convosco. E falou que ele não trazia paz com o mundo. Tá? Mas o objetivo dele foi provar para eles que tinha falado: eu vou, mas antes eu voltarei, não vos deixarei órfão, né? Ele provar aos discípulos a sobrevivência da alma. Até hoje é discutido, né, porque é aceito pelas religiões como Jesus teria ressuscitado em carne e osso. Teria ressuscitado em carne e osso. Mas, no entanto, há provas que o que ele fez foi uma espécie de uma materialização. Se apresentou em evidência. Vocês lembram quando foi a primeira aparição para os encarnados? A primeira aparição foi logo no domingo de manhã, segundo consta, né? Para Maria Madalena. Então, eles se apresentam lá. Maria Madalena quis abraçá-lo, ele diz: não me toques, Madalena, que ainda não fui até o Pai. Por quê? Se Madalena tocasse, ela ia ver que era uma gênere. Ela não ia achar ninguém para abraçar. Então, ele a advertiu e pediu que levasse a mensagem para os demais discípulos, para os 10 discípulos, né? Ou os 11. Mas, no entanto, o que aconteceu? Eles não acreditaram. Não era machista a sociedade naquele tempo, né?
Então, uma sociedade era machista e o Pedro, ele ia se apresentar para uma mulher, deixar todos nós, só que eles esqueceram. A mulher foi a que permaneceu mais fiel, junto com a mãe de Maria, né? Ele com João, que ainda era menino, né? Junto com a mãe de Maria, a mãe Maria, né? A mãe de Jesus, junto ao pé da cruz. Os outros, um traiu, né? O outro negou 3 vezes, né? E os demais estavam todos anoitadinhos, que nem falou caipira, estavam todos escondidos de medo, todos com muito medo. E então Madalena sempre foi fiel, aqui ungiu o corpo dele, aqui esteve sempre nos atos mais. Mas a nossa sociedade machista passou também o machismo para as descrições bíblicas. Pasme, né? E a palavra de Deus, né? Pasme. Opa. Agora vamos citar, da agora para frente vou citar algo muito mais, alguns itens mais do livro Pão Nosso, né? A mensagem é: tenhamos paz. Essa paz precisa ser criada em nosso círculo de convivência, em nosso mundo agitado e egoístico, né? E quase a tranquilidade mas o seguidor, é quase impossível ter tranquilidade. A tranquilidade do Cristo deve abolir, mas o seguidor do Cristo deve abolir o sensacionalismo, não se deixando contaminar pelo mundo. O nosso mundo é agitado. É quase que impossível se encontrar paz no mundo. Verdade ou não? Você sai na rua, você não confia no pessoal, sabe que está exposto a qualquer perigo, num momento qualquer, né? Sabe, precisa pensar como que você vai conversar com os outros, senão eles se ofendem e te ofendem. Então é difícil, mas como diz o Emmanuel aí nessa mensagem, os discípulos do Cristo devem abolir o sensacionalismo, não se deixando contaminar pelo mundo. Na outra colocação, eu não sei se é própria do Emmanuel, né? Ele diz assim: viva do mundo sem ser do mundo. Quer dizer, nós não podemos nos misturar, não que sejamos diferentes ou sejamos melhor, não podemos nos misturar com a agitação do mundo, não podemos embarcar nos burburinhos do mundo. Precisamos viver, não vamos estar condenando, isso está errado, gritando a mil, porque na palavra de Deus fala isso, porque não. Vamos viver o exemplo. Não vamos deixar de ver o mal onde o mal existe, deixar de ver o escândalo onde o escândalo existe, porém, não deixar contaminado, não fazer tantos comentários, tantas críticas, né? Cada mente encarnada, diz o Emmanuel, né? Cada mente encarnada constitui extenso núcleo
núcleo do governo espiritual, subordinado a justas limitações, servindo de várias potências reduzidas nos sentidos e precauções. O que é isso aqui? Parece um pouco difícil de entender. Mas cada mente encarnada, ou que se aceita como cristã, tem que ser um núcleo do governo espiritual no mundo. O que é isso? A pessoa tem que primar por aquele comportamento que Jesus ensinou, tem que ser aquele núcleo. É lógico que, porque ele fala que aqui é limitado, porque quando nós nos propusemos vir aqui no mundo, nós tínhamos um amplo conhecimento da paz que nós precisaríamos implantar. Nós tínhamos um amplo conhecimento da nossa capacidade, mas chega aqui, para viver no nosso mundo, somos obrigados a limitar a nossa linguagem, a limitar as nossas ações, para que não venhamos ferir a ninguém. Então, mas dentro disso, do que está reservado para nós, sermos fiéis, sermos sinceros, não fugir do nosso comportamento, das colocações, das recomendações do Cristo. Ainda esses dias eu vi uma colocação de Joana de Ângeles. Ela diz assim: você tem que ser o profetente da verdade. Em todo lugar você tem que falar a verdade, mas você não pode fazer da verdade um chicote para supliciar os outros. Então, a nossa verdade, muitas vezes a gente fala: não, isso é assim. Não, nós temos que falar mais pelo exemplo, pela humildade, sem estar jogando na cara do outro que você não concorda, que ele está errado, né? É isso interessante. Quando todos os centros individuais de poder em si, quando todos os centros individuais de poder em si mesmo estiverem dominados com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida no mundo. Então, quando todos ele diz os centros individuais, qual é o centro individual? Nosso coração, o nosso lar. Quando ele estiver todos já com condição de poderem mostrar o seu potencial, porque todos nós temos em potencial muita virtude, temos muita capacidade, temos condições de nos tornar bom, mas por enquanto nós vivemos pelas convenções e não nos tornamos bom. Quando nós dominarmos isso e nos tornarmos bons de verdade, a guerra desaparecerá do mundo. Porque quem faz a guerra? O homem. É lógico, pode falar, são os governos, mas o governo é o reflexo de um povo, né? Então, pensemos nisso. É necessário que aqueles que conhecem a lei implantem, vivenciando-a em si mesmo, a fim de que ensine a outros que não conhecem. Assim, aos poucos e de forma natural, sem atropelo e sem desrespeito, implantar-se-á a paz de Deus também no mundo. Então, é necessário que cada um
Não fique apenas falando. Conhece a lei de Deus, procure vivê-la. É muito difícil, às vezes passa por bobo, passa por, sei lá, por motivo de chacota, porque ele vive a lei de Deus. Agora, para que nós não nos caiamos no ridículo, é importante que nós não fiquemos falando toda hora Deus, Deus, Deus. Nós vivamos mais nas nossas palavras e nos nossos atos, vivamos Deus, né? Para que nós implantemos a paz de Deus no mundo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representam a base primordial do pacifismo edificantes. Parece simples, mas o que é edificar o olhar? Edificar o olhar, se eu estou olhando para lá, o Ronaldo está pensando isso. Eu olhei pela fisionomia dele, achei que ele está pensando isso. Isso é deseducação. Eu não tenho que, pelo olhar, estar julgando ninguém. Olhar, a audição. Alguém me falou alguma coisa, me falou, ele está falando isso, é por isso. A gente tem sempre um pré-julgamento, ou sempre um julgamento em cima daquilo que a pessoa falou. Não, vamos ouvir e procurar ser sensato no que nós ouvimos, né? Então eles representam ouvir e mesmo o nosso gesto diante daquilo que vemos e ouvimos representa a base primordial do pacifismo, quer dizer, da paz no mundo, porque muitas vezes nós fazemos que ouvimos, que vemos, mas fazemos uma cara de deboche, fazemos uma cara de descrente ou coisa semelhante, prejudicando os nossos diálogos com a pessoa. Ouvimos, vemos e sentimos conforme as nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva, que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio sentimento. Se a gente pensar bem nisso, nós precisamos nos vigiar 24 horas por dia. Porque muitas coisas nós não falamos, mas nós alimentamos no nosso pensamento. Vivo pensando das coisas. Eu estou aqui fazendo uma exposição, falando, dando uma de bonzinho, né? Mas eu estou olhando, eu vi alguma coisa, do jeito que o João me olhou, eu vi outra coisa, saio daqui, eu vou maquinar, porque o que estava na cabeça dele? Então eu passo a ouvir, a ver e a pensar de acordo com o inferno que eu construí dentro do meu sentimento. Então não tenho luz, não tenho paz, não adianta falar e sair daqui pensando outra coisa, pensando mal. Eu preciso corrigir. Eu vou ter pensamentos distorcidos? Vou, não resta a menor dúvida. Porém, eu tenho que conversar comigo e procurar educar a maneira de pensar, a maneira de ouvir, para que eu registre as coisas na simplicidade,
tenho que retirar de dentro de mim o pré-julgamento. Não é claro que eu vou ver todas as coisas boas, ver a coisa conforme ela for, mas procurar sempre ter um pensamento de indulgência para com as faltas do semelhante. Perdão para certo, se houver alguma ofensa, né? Porque conforme os espíritos responderam para Kardec, ele pergunta lá na questão 600 e qualquer coisa, 630 e pouco, como é a caridade segundo entendia Jesus? Como seria a caridade segundo Jesus dizia? Ele disse: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Ele não disse, a caridade Jesus falou para você doar tanto, fazer tanto. É lógico que isso faz parte da assistência social, que é filho da caridade, né? Essa assistência social. Mas o que ele disse, a nossa tem que ser a benevolência, tratar todo mundo benevolentemente bem, independente do que a pessoa seja, né? Ser indulgentes para com as faltas, porque todos nós temos falta, todos nós erramos, né? E o perdão das ofensas nem se fala. Nós muitas vezes ofendemos os outros nisso aqui, porque não sabemos, não educamos a maneira de pensar, a maneira de ouvir, a maneira de ver, né? Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno dos nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos o círculo da paz verdadeira. Eu acho que isso aqui dispensa comentário, né? Porque está bem claro que sem que nós passamos para fora, nós já falamos bastante, aquilo que temos dentro de nós. Então, precisamos edificar, ter a calma, edificar a paz dentro de nós, para que nós possamos levar essa paz de Deus, né? Construir a paz de Deus dentro de nós, para edificar a paz do mundo, né? Agora eu vou aqui ler uma mensagem que era bastante grande, né? Então eu preferi trazer a mensagem aqui e ler a mensagem 65 do livro Vinha de Luz. Cultiva a paz. Então eu vou mais ler e vocês vão meditar nisso, porque a mensagem é muito clara. E se ali houver alguns filhos da paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão ela voltará em vós. Jesus, Lucas 10:6. Está no Evangelho de Lucas 10:6. Isso que Jesus disse quando enviou os discípulos para pregar. Inclusive, esses dias eu ouvi uma colocação de alguém entendido na Bíblia, diz que Jesus falou, onde estiverem, quando forem pelo mundo, ele não disse, ide ao mundo e pregai, quando fores para o mundo, onde fores, leva a paz consigo. E ele diz essa colocação aqui, que sempre saudemos os outros com a paz. Porque nós vemos, como eu disse agora há pouco, a paz muitas vezes é zombada de nós, né? Daquilo que nós falamos. Mas não importa. Se ele não está apto a receber a mensagem, ela volta para nós para nos fortificar. Não nos preocupemos com isso. Em verdade,
Há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apega voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação dos novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Quer dizer, tem aquele que eles não desejam a paz. E às vezes eles sofrem porque eles não podem implantar os seus crimes, né? Mas como eu prometi, não vou entrar muito nos detalhes. Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível que trabalhe incessantemente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Aquilo que nós já falamos, né? É necessário que ele trabalhe a paz dentro dele, né? Que ele se convença que essa paz lhe traz paz. Todos rogam a paz do planeta, atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Isso é uma verdade. Todo mundo quer paz, mas alguns, né, se sentem pouco se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo, eu achei importante isso aqui, preste atenção. Exige que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclama que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária reparação espiritual. Bom, aqui muita gente quer que tenha paz. O que é o mesmo apartamento aqui? No mesmo apartamento onde onde mora o ódio. Então como que a pessoa vai querer ter paz quando a gente vê isso mesmo dentro de pessoas da nossa intimidade? A pessoa quer paz, mas deseja mal para o parente que não fala a linguagem dele, deseja mal para aquele chefe de trabalho e assim uma série de coisas, né? E aquele que quer que ele goze a paz, a tranquilidade, a esperança, se ele não faz nada para melhorar o ambiente dele. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é a realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito deve anteceder o benefício. Se nós não trabalharmos, né, não trabalharmos a paz, nós não trabalharmos o mérito, nós não tivermos alguma coisa, nós lembramos também daquela mensagem, eu não sei se é do livro Caminho, Verdade e Vida, de qualquer, um desses 4 livros. E Jesus pergunta: quantos pães tem? Quantos tem? Que tens? Era quando ele fez a primeira multiplicação dos pães de peixe. Os discípulos, temos 2 pães e 5 peixinhos.
Jesus não falou nada, pegou os pães e os peixinhos e mandou distribuir para o pessoal. Dizem que 5.000 pessoas comeram. Eu acho que 5.000 pessoas seria muito para a época, né? Uma aglomeração de 5.000 pessoas. Mas tudo bem, está lá escrito. E todos comeram. Mas o Emmanuel, ele diz assim: para que Jesus multiplique as coisas nossas, as bênçãos, precisa que primeiro nós tenhamos trabalhado para fazer, para juntar alguma coisinha, porque o nada vezes nada é nada mesmo, ou nada vezes milhões é nada mesmo, né? E 1 vezes milhão é 1 milhão, né? Então precisa que se pense nisso, se pensa que precisamos fazer alguma coisa. Deus não dá nada para nós de graça. Precisa que nós façamos o esforço, né? Aquilo que Jesus disse: bate, a porta se vos abrirá, caminhes e chegará, pedi, dá-vos-á, e aquela séria coisa, caminhas e chegará. Então precisamos fazer o esforço. Em conclusão, ajuda-te que o céu te ajudará. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimento, sem iluminação do raciocínio, antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade, porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que este bem celestial volte ao núcleo de origem como intransferível. Em tudo isso, nós observamos a paz do mundo, e que a paz do mundo é efêmera, né? E passageira, com prazo de validade. Nos decretos do homem só há acordo, nunca paz. Então era isso que eu queria passar para vocês na noite de hoje, né? Deu para entender o que é a paz de Deus, que é a paz do mundo, né? Espero que nós pensamos assim. A paz do mundo, dificilmente nós, no estágio em que nós estamos, nós vamos encontrar, né? Nós vamos encontrar. Vamos um dia. Esse é o propósito. Jesus quer que nós edifiquemos a paz dentro de nós. Mas, por enquanto, a gente tem a impressão que está distante. Agora nós vamos para o passe, né?